É um prazer, amados irmãos, estar convosco em mais uma atualização profética. Desejo a todos um bom dia de preparação para o sábado. O que quero apresentar para vocês aqui não pode ser coincidência. Quantas pessoas, quantos movimentos estão falando isto só na América, tirando a Europa e outras partes do mundo? Só na América. Meus irmãos, isto não pode ser coincidência. Quero começar lendo para vocês uma passagem aqui no livro Testemunhos, volume 3, página 53. Estamos vivendo no momento mais solene e importante da história desta terra. Estamos em meio aos perigos dos últimos dias. Importantes e temerosos eventos estão diante de nós. Quão necessário é que todos os que temem a Deus e amam sua lei se humilhem diante dele, sejam afligidos e lamentem e confessem os pecados que separam Deus de seu povo. O que deve despertar o maior alarme é que não sentimos nem compreendemos nossa condição, nosso estado inferior, e nos contentamos em permanecer como estamos. Devemos fugir para a palavra de Deus e para a oração, buscando individualmente o Senhor fervorosamente para que possamos encontrá-lo. Devemos fazer deste nosso primeiro negócio. Qual é o nosso primeiro negócio, amados irmãos? Buscar ao Senhor, em fervente prece, buscar a certeza do perdão dos nossos pecados, pois vivemos em momentos solenes da história do mundo. Jesus Cristo logo voltará e nós precisamos estar preparados para esse glorioso evento. Meus irmãos, vamos aqui. Só para começar, de 6 de outubro de 2022, vemos trazendo de volta um dia de descanso. Isto não deveria nos surpreender nesta altura dos acontecimentos. Trazendo de volta um dia de descanso, eles dizem aí, restaurando o domingo. Meus queridos irmãos, para os irmãos que vêm dizendo que a lei dominical é fanatismo, é uma mentira, é algo inventado por Ellen White. O que é que dizem em relação a estas coisas que estamos mostrando muitas vezes para vocês? Fato interessante é que alguns irmãos escrevem nos comentários: não, eu não acredito nisto que você falou. Coloque o link da matéria para que eu vá consultar e tenha certeza. Eu dou o link para a pessoa, diretamente no seu comentário. A pessoa vai, vê e não volta para desmentir o seu próprio comentário. Não volta para dizer que o irmão está falando a verdade. Somente deixa o comentário lá de que eu estou inventando coisas, né? Bem, precisamos ser um pouco humildes em reconhecer que os eventos de fato estão acontecendo. Queridos, aqui é dito: Senhor, nos tempos estressantes de hoje, devemos considerar trazer de volta o domingo como um dia de descanso? É a pergunta que eles fazem. Senhor, nos tempos estressantes de hoje, será que é uma boa ideia trazer de volta o domingo como um dia de descanso? Bem, o que é que o Senhor vai responder? O que é que o Senhor vai responder? Gênesis capítulo 2, 1 a 3. Deus abençoou o sétimo dia, o sábado. Êxodo capítulo 20, Deus santificou o sábado. No Novo Testamento também é o sábado. Então, qual é a resposta que Deus pode trazer? Senhor, devemos considerar trazer de volta o domingo como dia de descanso? A resposta do Senhor é não. Sim? É não. Continua. Com menos instalações comerciais abertas, menos tráfego, etc., poderíamos reduzir nossos custos de vida em cerca de 10 a 15%, com bônus de menos poluição. Meus queridos irmãos, isto é terrível. Eles estão dando tantos benefícios para a guarda dominical. E eu pergunto, quantas pessoas estão falando isto na América hoje? Quantos movimentos estão falando a mesma coisa hoje? E eles virão com força um dia. Sim. Agora vemos aqui, amados irmãos, 16 de outubro de 2022. Veja aqui, The New York Times, um site reconhecido e oficial na América. Com quantas visitas diárias? Quantas pessoas leem as matérias da New York Times diariamente? Agora veja o que eles dizem aqui. Como lutar contra a desumanidade do trabalho moderno?
Como lutar contra a desumanidade do trabalho moderno. As pessoas que lêem estas matérias maravilhosas estão encontrando respostas. Vemos aqui, escrito por Edito. É fácil para mim imaginar, escreveu Wendell Berry em seu livro de 2000, este livro aqui, que a próxima grande divisão do mundo será entre pessoas que desejam viver como criaturas e pessoas que desejam viver como máquinas. Cito muito isso porque muitos de nossos problemas sociais surgem de uma resistência ao glorioso, porém limitado estado do ser humano. E cada vez mais, nosso trabalho e locais de trabalho são moldados por essa mesma inclinação. Eles dizem, a tecnologia digital oferece novas maneiras de forçar o trabalho humano nos moldes das máquinas, em vez de permitir que o trabalho faça parte da capacidade criativa e do florescimento de pessoas únicas. Os trabalhadores não estão necessariamente desejando, como Berry afirma, viver como máquinas sempre ligadas, ilimitadas, insones e sem emoções. Mas às vezes eles são forçados a agir como se fossem tais máquinas. E agora, em complemento desta matéria, vemos neste site, 16 de outubro de 2022, eles dizem como lutar contra a desumanidade do trabalho moderno. Então percebem que é a mesma coisa em sites diferentes. Agora eles dizem aqui, no início do movimento trabalhista, uma base ampla e diversificada de pessoas religiosas encontrou uma causa comum em torno das leis do sábado. Estão falando das leis do sábado em conexão com o trabalho moderno. Eles dizem, essas leis, muitas vezes chamadas de leis azuis, Blue Law, na América, no Canadá e outras partes do mundo, são agora geralmente vistas como exemplos de impulsos antiquados, puritanos e até teocráticos. Pessoas religiosas empertigadas, correndo de um lado para o outro, tentando garantir que ninguém desfrute de uma cerveja em uma tarde de domingo. Os defensores do sabatismo, no entanto, viam seu trabalho como um ato de resistência à ganância e uma luta pelo trabalhador. Meus queridos irmãos, isso é muito interessante. E agora eles dizem, quando Philip Schaff, um teólogo suíço-alemão do século XIX, imigrou para os Estados Unidos, ficou impressionado com a capacidade de grupos religiosos ideologicamente díspares de colaborar politicamente para resolver problemas sociais. Para Schaff e muitos outros, uma questão-chave na florescente economia industrial do Norte era a preservação do tempo para o culto, descanso e vida familiar para preservar a dignidade do trabalhador. Eles olharam para as leis do sábado, em parte, para ajudar a alcançar isso. Schaff enfatizou que guardar o sábado não era meramente uma observância religiosa. Foi uma maneira prática, através do próprio tempo, de tratar os trabalhadores como seres humanos valiosos, com vidas inteiras a serem vividas. Meus irmãos. O que eles disseram aqui? Que Schaff, este homem do século XIX, que escreveu vários artigos, disse que a observância do sábado não era meramente uma questão religiosa, mas também tinha função cívica. Foi uma maneira prática, através do próprio tempo, de tratar os trabalhadores como seres valiosos. Queridos irmãos. Então, a pergunta que eles fizeram aqui, como lutar contra a desumanidade do trabalho moderno? A resposta encontramos aqui, que a Blue Law, o descanso dominical por lei, sim, pode tratar os trabalhadores como seres humanos valiosos. Está aqui, amados. Está aqui. Percebem como é que eles usam táticas bem sorrateiras para trazer o domingo à sociedade toda? Queridos, de fato, nós lemos um texto aqui no livro Grande Conflito. Os defensores da lei dominical se apresentam como trabalhando para promover o mais alto interesse da sociedade.
E aqueles que se recusam a se unir a eles são denunciados como inimigos do quê? Da reforma. Mas o fato de que um movimento para estabelecer o eros esteja ligado a uma obra que em si é boa, não é um argumento a favor do ero. Podemos disfarçar o veneno misturando-o com comida saudável, mas não mudamos sua natureza. Não vai mudar a natureza do engano. Podem usar argumentos maravilhosos, mas não vão mudar o engano que está por detrás disto. Diz, pelo contrário, torna-se mais perigoso, pois é mais provável que seja pego de surpresa. É um dos artifícios de Satanás para combinar com a falsidade apenas a verdade suficiente para dar-lhe o quê? Plausibilidade. Ele junta argumentos para o bem da sociedade com o engano para dar plausibilidade a isso. Os líderes do movimento dominical podem advogar as reformas de que o povo necessita. Podem advogar princípios que estejam em harmonia com a Bíblia. Contudo, enquanto há com estes uma exigência que é contrária à lei de Deus, seus servos não podem se unir a eles. Nada pode justificá-los em deixar de lado os mandamentos de Deus para os preceitos dos homens. Sim, não vamos nos unir a isto. Por quê? Porque pode parecer bonito, mas por detrás está lá o quê? O engano papal, o engano de Roma para a santificação do domingo. Terminando. Estes relatos do passado, amados irmãos, revelam claramente a inimizade de Roma para com o sábado legítimo de seus defensores e os meios que emprega para honrar a instituição por ela criada. Tudo o que nós estamos vendo é Roma, diferentes maneiras procurando honrar a instituição do domingo. A palavra de Deus ensina que estas cenas devem repetir-se quando os católicos e protestantes se unirem para a exaltação do domingo. Já estão se unindo para a exaltação do domingo. E é momento, amados irmãos, de nós exaltarmos a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Ensinarmos as pessoas a verdade e somente a verdade, queridos irmãos. Que você esteja pronto para ser usado por Deus na proclamação da última mensagem. Temos uma solene mensagem, as 3 mensagens angélicas, que convidam o mundo à verdadeira adoração, não para a falsa adoração. Venha comigo para esta oração. Obrigado, amado Deus, por mais um momento de conversa com os meus amados irmãos. Ensina-nos, Senhor Deus, a ser fiel num mundo que está simplesmente abandonando a sua lei, que está simplesmente deixando de lado a tua verdade para seguir preceitos de homens. Nós ainda queremos ser fiéis. Dá-nos força, ó Pai, para sermos de fato fiéis. Nos acompanhe até o fim. Guia-nos, ó Pai, neste dia de preparação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal. Até lá.